A escuridão não invade um castelo pelas muralhas, ela entra pelas frestas. Não é um ataque frontal que derruba um guardião, é a distração, é o cansaço, é a porta que ficou mal fechada. A exaustão que te derruba sem explicação, a raiva que surge sem ter dono, o sonho que te sequestra e te devolve mais cansado do que quando você entrou nele. O calafrio na nuca, a sensação incômoda de não estar sozinho. Nada disso é acaso. São sinais de fumaça, indícios claros de que uma brecha foi encontrada e que algo provavelmente passou por ela. Salve minha família de caminhada, eu sou Emerson Magos Nexus. Este é o Portal Nexus, um espaço onde a ciência e a espiritualidade param de brigar e começam a conversar como adultos. Este é o episódio número 4 da série de defesas contra as artes das trevas. No episódio anterior, falamos do primeiro escudo, uma higiene energética, limites, presença e cuidados diários. Hoje, avançamos um passo além, porque não basta erguer defesas, é preciso saber quando algo atravessou o seu campo. Aqui no Portal Nexus não vamos apenas dar nomes a sintomas. Vamos rastrear o ponto de entrada, compreender o mecanismo da invasão e aprender a fechar os portões com consciência, reforçar os muros e reacender as fogueiras da nossa guarda. Este não é um vídeo sobre medo, é um vídeo sobre ter lucidez. O corpo não adoece por acaso. Ele comunica antes de colapsar. Cada sintoma revela aonde o seu campo energético falhou. Exaustão emocional imerecida acontece quando você dorme, mas não descansa, quando não houve esforço que justifique o cansaço. O sinal costuma apontar para brechas relacionais ou do ambiente. A neurociência social explica isso através do chamado contágio emocional. Pesquisas iniciadas por Giacomo Rizzolatti nos anos de 90 demonstraram que os neurônios espelhos replicam internamente os estados emocionais das pessoas ao nosso redor. Ambientes carregados, relações drenantes e exposições prolongadas à tensão crônica sobrecarregam o sistema límbico e esgotam o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo foco, pela regulação emocional e pela nossa tomada de decisão. É o que o cientista e a ciência chama de fadiga empática, amplamente descrita em estudos sobre burnout, como na Nature Reviews Neuroscience, uma revista de neurociência muito importante. Energeticamente, é vazamento, psicologicamente, é sobrecarga, e no campo sutil, é drenagem mesmo. Aquela irritação estranha e flutuante, uma raiva que não tem narrativa que costuma indicar uma brecha mental. A psicologia cognitiva descreve isso como falha nos nossos filtros atencionais. Sob estresse, luto ou vulnerabilidade emocional, o cérebro perde a capacidade de barrar os pensamentos intrusivos. Ideias repetitivas, imagens agressivas e o impulso desconectado da realidade se instala como aquele ruído de fundo da nossa mente. Energeticamente, isso se manifesta como formas pensamento parasitas, ocupando o campo mental. A irritação não é causa, é o atrito entre sua consciência e algo que não pertence a ela que causa isso.
e sonhos perturbadores e drenantes. Você já passou por isso? É quando o sono, que é um estado de abertura, especialmente na sua fase REM. A neurociência do sono demonstra que traumas, ansiedade, estresse crônico interferem diretamente nessa fase do nosso sono, gerando às vezes pesadelos recorrentes. Isso está na Journal of Sleep Research, a pesquisa sobre o sono. Mas existe algo além disso. Durante o nosso sono, o nosso ego relaxa e o campo de vigilância consciente fica um pouco mais reduzido. Em termos simbólicos e energéticos, é quando o escudo noturno está mais fino. Por isso, sonhos de perseguição, de queda, luta ou invasão são comuns quando há brechas ativas no seu campo. O sonho não é uma punição, é diagnóstico. Você já sentiu a sensação de presença? Esse é um alarme mais direto. Estudos sobre a chamada felt presence, que é a sensação de presença sentida, mostram que o cérebro humano é capaz de detectar intrusões quando o nosso senso proprioceptivo se desorganiza. Pesquisas que são publicadas em Frontiers in Psychology, Fronteiras da Psicologia, e os experimentos de Michael Persinger com a God Helmet demonstraram que a estimulação do lóbulo temporal pode gerar presenças vívidas e reais para o sujeito. Traduzindo para a linguagem Nexus, é o senso de território do nosso campo energético detectando algo que está fora do lugar. Você não é um bloco fechado. Você é um ecossistema vibracional. Possui centros de força, membranas, portais de troca e zonas de proteção. A contaminação ocorre quando uma energia densa encontra ressonância com uma fragilidade momentânea sua. Algumas das brechas mais comuns que eu posso listar aqui são brechas emocionais, laços de drenagem ligados a relações tóxicas, operando principalmente no seu plexo solar. Sintoma delas, exaustão. Brecha mental. Existem pensamentos que são intrusivas, alojadas no campo mental, região do terceiro olho. O sintoma, irritação e confusão. Brecha no estado de vigília. Despolarização do seu campo durante o sono, distração profunda ou exaustão extrema. Sintomas: sonhos drenantes. Brechas no campo áurico. Áreas de baixa densidade causadas por traumas, por doença ou exposições prolongadas a ambientes densos. Sintoma: sensação de presença. Brecha não é falha moral. É sinal de sensibilidade sem manutenção. Nossos ancestrais nunca romantizaram invasão. Eles fechavam as portas. Existem ebós com ervas específicas que não limpam apenas, elas nos selam. Existem banhos de ervas em geral. Existem rezas das velhas rezadeiras, os paduais, carregar mironga, pajés com o seu mariri, a fumaça do tabaco consagrado, que além de purificar, é impermeabilização do corpo espiritual. No antigo Mediterrâneo, ferraduras, espelhos virados para fora desviavam e repeliam intrusões. Essas culturas não apenas lutavam contra o invisível, elas consertavam o muro e botavam um guardião de vigia. Por isso, aqui no Nexus, vou ensinar uma prática, um ritual de triagem e de selamento do nosso campo. Este não é um ritual de guerra.
É um procedimento de leitura e de correção inicial. Passo 1. Varredura de consciência. Sente-se em silêncio. Respire profundamente 3 vezes. Visualize uma luz descendo lentamente da cabeça aos seus pés. Observe aonde a sensação muda, onde aparece frio, peso, vazio ou instabilidade. Ali tem uma brecha. Passo 2. Neutralização. Aqueça suas mãos. Coloque a sua palma dominante sobre o ponto identificado. Expire com força, emitindo som curto e gutural. Visualize com isso a densidade sendo expelida. Repita isso, se possível, por 3 vezes em cima de cada brecha que você localizar. Após isso, nós estamos prontos para fazer um selamento, que é o passo 3. Para selar, visualize uma substância luminosa e densa, selando o local da brecha em cada uma delas. Cruze os seus braços sobre o peito e declare: eu selo toda brecha em meu campo energético. A minha energia me pertence. Meus limites são íntegros. Minha frequência é soberana. Se possível, beba água. Manter a disciplina cria soberania. Fazendo esse ritual posteriormente mais de uma vez, você diz a seu campo quem é que manda. Por último, quero deixar aqui um ritual do anjo da guarda, aliança e amparo. Pois depois de fechar as brechas, existe esse passo, que poucos ensinam, mas que os antigos sempre souberam. Ninguém sustenta um campo de defesa sozinho. No Nexus, entendemos que defesa verdadeira não é apenas da nossa força pessoal. É a relação, é a confiança, é a aliança com aquilo que nos guarda quando estamos cansados demais para vigiar. Aqui entra o nosso poderoso anjo de guarda. Não como uma figura distante, hierárquica, moralista, mas como nossa companheira, uma presença de inteligência que é protetora, silenciosa e profundamente brasileira na forma como se manifesta no nosso cotidiano. Esse ritual é inspirado nos ensinamentos do nosso professor Alexandre Comino. Vamos transformar o ato simples de acender uma vela em um ritual de ancoragem, de proteção e reconciliação consigo mesmo. Ritual do anjo da guarda, a chama que vigia. Esse não é um ritual de imposição, veja. É um gesto de entrega consciente. Primeiro passo: prepare o seu espaço. Separe um momento só seu. Sente-se diante de uma vela branca, acendida com intenção. Se quiser, coloque ao lado um copo com água. A água recebe, a vela ilumina. Não precisa ter uma roupa especial, não precisa um altar muito elaborado. Se você estiver ali presente, já é o suficiente. Passo 2. Abra o seu coração. Coloque as 2 mãos sobre o centro do seu peito. Sinta a respiração entrar e sair. Sinta o seu coração bater. Esse ritmo
é o primeiro tambor do espírito. Permita-se desacelerar. Passo 3. Elevação do pensamento. Eleve o seu pensamento à divindade superior, ao princípio maior que você reconhece como fonte. Em seguida, direcione sua consciência ao seu anjo de guarda. Diga em voz baixa ou mentalmente, com suas próprias palavras, algo assim: meu anjo de guarda, te peço guia, proteção, amparo. Envolva a minha vida, as minhas relações, os meus caminhos. Ilumina minha alma onde há confusões. Me inspira a me aceitar, a me perdoar e a caminhar com mais vontade e com mais verdade. Nesse momento, não force emoções, não cobre sinais. Confiança é silêncio ativo. Permaneça alguns minutos apenas respirando, observando a chama, observando o seu corpo. O anjo de guarda, ele não grita, ele organiza. Às vezes, a resposta vem como paz. Às vezes, a resposta vem como clareza. Às vezes vem como um não, muito firme dentro do seu peito. Tudo isso é resposta. Nexus, reconhecemos que o anjo da guarda opera numa espiritualidade popular, acessível, profundamente humana. Ele não exige formação sacerdotal, não pede rótulo religioso, não compete com ciência nem com tradição. O que importa não é como você faz, é a verdade do gesto que você está fazendo. Você pode não ter um estudo espiritual algum, mas ter uma fé bonita, silenciosa e honesta. E isso é suficiente. A vela acesa não ilumina o anjo, ela ilumina você. Ela diz para o mundo invisível: esse território está habitado. Esse espírito está desperto. Este caminho está sendo cuidado. Depois de fechar as brechas, de limpar os rastros, de fortalecer o escudo e de chamar quem guarda seus passos, a defesa deixa de ser medo e se torna presença sustentada. Defesa verdadeira não é paranoia espiritual, é integridade. Cada sintoma é um senso ancestral avisando que algo precisa ser ajustado. O perigo não é sentir. O perigo é ignorar. Você não é vítima do invisível. Você é guardião do seu templo. Aprenda a linguagem dos sinais, haja com precisão e lembre-se, limpeza não é evento, é prática contínua. No próximo episódio, falaremos sobre um dos maiores erros no caminho espiritual, que é confundir a sombra psicológica com interferência externa, ou negar as interferências externas chamando tudo de emocional demais. Sombra pede acolhimento. Interferência pede limite. No próximo episódio, diagnóstico como saber se é interno ou externo, você aprende o método de verificação do Nexus de como diferenciar o que é seu daquilo que não é. Sem paranoia, sem auto-engano, com clareza. Porque discernimento é a verdadeira defesa. Eu espero que isso tenha ressoado com você. Se sim, deixe aqui no feedback. Salva, dê seu like, compartilha com quem precisa essa mensagem.
Eu, Magos Nexus, encontro você aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida, tá? Um beijo.